Você já percebeu como algumas pessoas falam tanto, mas dizem tão pouco? Já se sentiu exausto por tentar ser ouvido em um mundo onde todos gritam e ninguém escuta? Talvez você esteja enfrentando exatamente esse problema. Fala demais, se explica demais, se justifica demais. E no fim das contas, sua vida parece estar parada. Nada anda, nada evolui. E o pior, quanto mais você fala, menos as pessoas te respeitam. A verdade dura e desconfortável é essa. Quanto mais barulho você faz, menos impacto você causa. E nesse vídeo, você vai entender por que o silêncio pode ser a sua arma mais poderosa. Hoje, vamos explorar um dos comportamentos mais sabotadores da vida moderna, o impulso de falar o tempo todo. E mais do que isso, você vai descobrir como o silêncio estratégico pode transformar suas relações, sua imagem e seu poder pessoal. Sim, quando você para de falar, a vida começa a andar. Esse vídeo é um divisor de águas para quem quer ser respeitado sem precisar implorar por atenção. Então já clica no botão de curtir, compartilha esse vídeo com alguém que precisa muito calar para evoluir, comenta aqui embaixo se você já sentiu que falar demais só te afastou do que realmente importa. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo transformador como esse. E não esqueça de acessar o conteúdo exclusivo no comentário fixado. Isso pode mudar sua jornada hoje mesmo. Agora, prepare-se. Você não está prestes a assistir apenas mais um vídeo. Você está prestes a ouvir o que ninguém tem coragem de te dizer. E talvez pela primeira vez vai perceber que o verdadeiro poder começa no silêncio. Falar demais sabota sua evolução. Você pode até achar que falar muito é sinal de inteligência, carisma ou domínio da situação, mas a verdade é outra. Falar demais, muitas vezes, é reflexo de insegurança. Quando você tenta preencher cada espaço com palavras, o que você está tentando esconder é o seu medo do vazio. E esse hábito silenciosamente destrói sua imagem, sua autoridade e sua energia. Pessoas sábias sabem que nem tudo precisa ser dito e que o impacto está justamente no que se escolhe não falar. Epicteto já dizia: temos 2 ouvidos e uma boca, para que possamos ouvir o dobro do que falamos. Essa frase simples carrega um ensinamento poderoso. Quando você fala demais, você perde o tempo de escutar, e ao perder a escuta, você perde o controle. A maioria das pessoas revela seus planos, suas fraquezas, seus medos, tudo isso de graça, pela boca. E é aí que perdem o respeito dos outros. E muitas vezes, a admiração por si mesmas. Além disso, quem fala demais se torna previsível. E previsibilidade não impõe presença, não gera mistério, não desperta interesse. Ao contrário, cansa, afasta, sufoca. Pessoas que sabem dosar suas palavras atraem olhares sem dizer uma só frase. A presença delas fala antes da voz. E isso acontece porque elas não estão preocupadas em serem ouvidas, mas em serem percebidas. E essa é uma diferença brutal. Observe os líderes mais respeitados. Observe as pessoas mais magnéticas. Elas não estão tentando provar o tempo todo que são inteligentes. Elas não precisam dominar cada conversa. Elas falam quando é necessário. E, principalmente, sabem calar quando a palavra não vai agregar. E é justamente por isso que, quando falam, todos param para ouvir. É importante reconhecer também que o falar excessivo muitas vezes vem da ansiedade. Daquela necessidade urgente de preencher o silêncio com qualquer coisa, por medo de parecer irrelevante. Mas veja bem, a ausência de som não é ausência de valor. O silêncio é espaço de reflexão, de conexão e de força interior. Ele dá tempo à mente e profundidade à presença. E quando você começa a valorizar esse espaço, sua vida começa a fluir com mais clareza e propósito. A partir de hoje, observe a si mesmo.
Quantas vezes você fala só por falar? Quantas vezes você se explica sem necessidade? Quantas conversas você inicia só para não lidar com o silêncio? Comece a praticar a contenção. Respire antes de responder. Cale antes de reagir. E você verá que quanto menos você fala, mais as pessoas passam a ouvir você. Não pela quantidade das suas palavras, mas pelo peso do seu silêncio. Quem fala menos, escuta o que os outros tentam esconder. Existe algo fascinante que acontece quando você fala menos. O mundo começa a se revelar diante de você. As pessoas falam demais, e nessa enxurrada de palavras, acabam expondo tudo o que gostariam de manter em segredo. O silêncio, nesse caso, se transforma em uma lente de aumento. Quando você se cala, você escuta o que ninguém queria que você ouvisse. Você percebe a hesitação nas palavras, os lapsos de coerência, os sinais sutis que revelam intenções ocultas. E isso te coloca passos à frente. Marco Aurélio dizia: muito do que dizemos é desnecessário. Elimine isso e você ganhará mais tempo e paz. Agora imagine o que acontece quando você elimina a fala desnecessária e passa a usar esse tempo para perceber o que está ao seu redor. Você começa a entender as entrelinhas e, mais ainda, passa a identificar os jogos emocionais, as manipulações camufladas e os discursos vazios com uma clareza assustadora. É nesse ponto que você começa a enxergar a vantagem daqueles que dominam o silêncio. Eles são observadores, estão sempre um passo à frente, porque enquanto todos falam, eles analisam. Enquanto todos tentam impressionar, eles absorvem. O poder está em quem escuta com intenção, com calma e com estratégia. E isso não é uma habilidade rara. É um hábito que você pode cultivar a partir de agora. Pessoas que falam pouco despertam nos outros uma curiosidade quase desconfortável. E nesse desconforto, os outros acabam falando ainda mais, tentando quebrar o gelo, tentando forçar conexões. E nesse excesso de fala, eles revelam suas fraquezas, suas inseguranças, suas vaidades. É nesse cenário que você entende. O silêncio é uma ferramenta de leitura humana. Você não apenas escuta palavras, você decifra comportamentos. A maioria das pessoas vive em um piloto automático verbal. Elas não refletem antes de falar, não filtram o que dizem, não percebem o quanto entregam. Mas quem treina o autocontrole do silêncio começa a ouvir até o que não foi dito. Porque o corpo fala, os olhos dizem, os gestos entregam. E quanto menos você fala, mais você escuta. Não só o som, mas a verdade que está por trás das palavras. Experimente isso ainda hoje. Em uma conversa, fale menos do que você gostaria. Faça pausas, olhe nos olhos. Não preencha o silêncio com ansiedade. Apenas observe. Você ficará surpreso com a quantidade de informações que estavam ali o tempo todo, esperando que você parasse de falar para finalmente enxergar. O poder de observar antes de agir. No mundo acelerado em que vivemos, quem age por impulso está sempre um passo atrás. A verdadeira sabedoria está em observar antes de mover qualquer peça. O estoico não reage, ele observa. Ele sente, analisa e então escolhe o momento certo para agir. Essa simples mudança de postura transforma completamente seus resultados. Porque enquanto os outros estão ocupados tentando provar algo, o observador está aprendendo com tudo ao redor. Sêneca já dizia: nada se parece mais com um homem sábio do que um homem calado. E é justamente esse silêncio de quem observa que carrega a maior inteligência. Quem observa sem pressa ganha perspectiva, e quem tem perspectiva toma decisões com precisão cirúrgica. O silêncio aqui não é passividade, é preparação. É estratégia silenciosa. É leitura profunda do ambiente antes de qualquer movimento. Quando você desenvolve o hábito de observar antes de agir,
você passa a identificar padrões de comportamento, entender as intenções das pessoas e enxergar oportunidades que estavam invisíveis para quem age sem pensar. E isso não é uma habilidade exclusiva de gênios. É disciplina, é treino mental, é autocontrole emocional e, acima de tudo, é domínio próprio. O mundo está cheio de pessoas que agem rápido, mas pensam pouco, que falam antes de entender, que julgam antes de ouvir, que tomam decisões com base em emoções momentâneas. E esse é o caminho direto para arrependimentos. A observação te dá tempo, te dá inteligência emocional, te dá o poder de responder ao invés de apenas reagir. E o mais curioso é que quando você observa em silêncio, você cria um campo de respeito ao seu redor. As pessoas percebem que você não está no jogo da pressa, que você tem presença, tem análise, tem leitura. Isso impõe autoridade sem precisar dizer nada. É o tipo de poder que não se vê, mas se sente. E é justamente esse tipo de presença que diferencia os sábios dos ansiosos. Então aqui vai um desafio prático. Antes de qualquer resposta automática, pause, observe. Escute o tom, analise o contexto, sinta o ambiente. Não se apresse em provar que sabe, prove que enxerga. E você verá como suas ações, mesmo poucas, causarão um impacto muito maior. Silenciar diante da provocação é a verdadeira força. Poucas coisas testam tanto nosso autocontrole quanto uma provocação direta, aquela crítica velada, a ironia sutil, o comentário maldoso disfarçado de brincadeira. E é nesses momentos que se revela quem realmente domina a si mesmo, porque a reação imediata é o caminho dos fracos. Responder com raiva, tentar se justificar, cair no jogo emocional, tudo isso mostra que o outro conseguiu te controlar. Mas quem silencia diante da provocação mostra que ninguém tem poder sobre sua paz. Epicteto nos lembra: não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. E não há resposta mais poderosa do que o silêncio diante de um ataque. Porque o silêncio desarma, ele desconcerta, ele expõe a fragilidade do provocador, que esperava uma explosão e recebe apenas serenidade. Isso é força, isso é maturidade, isso é controle verdadeiro. Reagir a tudo é prova de fraqueza emocional. Você se torna previsível, manipulável, vulnerável. Qualquer um pode apertar seus botões e te tirar do eixo. Mas quando você aprende a não reagir de imediato, a observar, respirar e manter o silêncio, você inverte o jogo. Você passa a ser o centro da sua própria autoridade. E ninguém mais consegue te arrastar para um conflito que você não escolheu. Muitas vezes, o provocador só está buscando um espetáculo. Ele quer te tirar do sério, quer ver você perdendo a razão. E quanto mais você entra nesse jogo, mais você entrega sua energia para quem não merece. Mas quando você silencia, você quebra o ciclo. Você se recusa a participar da mediocridade. Você eleva o nível da conversa apenas pelo que você não diz. E isso causa um impacto muito mais profundo do que qualquer resposta afiada. E é importante lembrar, silenciar não é omissão, é domínio. Você não está ignorando por fraqueza, mas por sabedoria. Você está escolhendo onde sua energia será investida. E pessoas que sabem escolher suas batalhas vivem com muito mais leveza, respeito e equilíbrio. Nem tudo merece sua voz, nem tudo merece sua atenção. E quando você entende isso, você para de lutar guerras que não são suas. Pratique essa força. Na próxima provocação, não reaja de imediato. Observe, respire e silencie. Você vai perceber como o outro fica perdido sem a sua reação. Porque o silêncio bem usado tem um poder que grita, e esse grito silencioso é o som da sua evolução. Quando o silêncio pesa mais que 1000 palavras,
Você já esteve diante de alguém que, sem dizer nada, transmitia mais do que qualquer discurso? Já sentiu aquele silêncio que pesa, que constrange, que comunica mais do que 1000 argumentos? Esse é o verdadeiro poder do silêncio. Ele não é vazio, ele é cheio de presença, significado e força. E muitas vezes ele diz tudo o que precisa ser dito, sem precisar dizer absolutamente nada. Sêneca escreveu: "A fala é o espelho da mente, mas o silêncio é o reflexo da alma. Ele revela o que está além da superfície. Ele carrega maturidade, domínio próprio, firmeza emocional. E quando você domina esse silêncio, o silêncio que pesa, que incomoda, que impõe respeito, você deixa de ser apenas mais uma voz no ruído e passa a ser uma presença que se impõe sem esforço. O silêncio pode ser mais eloquente do que qualquer explicação. Ele tem o poder de provocar reflexão, de expor o erro do outro sem precisar acusar, de demonstrar superioridade sem arrogância. Em uma discussão, o silêncio firme é a resposta que corta mais fundo do que qualquer palavra agressiva. Porque ele mostra que você não está no mesmo nível da provocação. Você está acima dela. É por isso que os grandes líderes, os sábios e os estrategistas utilizam o silêncio como uma ferramenta de imposição sutil. Eles sabem que nem sempre a força está na voz. Muitas vezes está na ausência dela. Um olhar silencioso, uma pausa longa, uma respiração contida, tudo isso comunica com uma intensidade que nenhuma palavra alcança. Mas atenção, esse silêncio poderoso não é apatia. Ele não é frieza vazia. Ele é carregado de intenção. Ele é ativo, consciente, controlado. Ele é um silêncio que fala, e fala alto. E quando você aprende a usá-lo, você começa a dominar ambientes, desconstruir comportamentos e transformar relações, sem precisar levantar a voz. Aplique isso em sua vida. Na próxima situação desconfortável, antes de responder, experimente apenas silenciar. Deixe o peso do seu silêncio ocupar o espaço. Deixe que ele diga tudo o que você, em outro momento, tentaria justificar. E observe como esse silêncio vai começar a trabalhar por você. Porque quando ele é bem usado, ele não cala, ele ecoa. A arte de deixar o outro se expor enquanto você cala. Existe uma habilidade silenciosa que poucos dominam, mas que oferece uma vantagem brutal em qualquer relação. A arte de se calar enquanto o outro se revela. Enquanto a maioria tenta vencer conversas com argumentos e insistência, o sábio simplesmente observa e permite que o outro fale o suficiente para se entregar. Porque quem fala demais sempre entrega algo que não deveria. E quem escuta em silêncio colhe informações que valem ouro. Epicteto já ensinava: se você quiser melhorar, esteja satisfeito em parecer tolo e ignorante em coisas que realmente não sabe. E nesse ensinamento existe uma grande chave. Não é preciso parecer o mais esperto. Muitas vezes, parecer distraído ou desinteressado é uma armadilha sutil que permite ao outro se expor. E é nesse espaço que você descobre a verdade por trás das máscaras. Quando você fala menos, você dá espaço para o outro preencher os vazios com as próprias palavras. E nesse preenchimento, ele revela intenções, medos, contradições, inseguranças. O silêncio se torna uma armadilha invisível, e o provocador, o manipulador, o vaidoso, todos caem nela sem perceber. Enquanto você apenas observa, o outro vai se despindo emocionalmente, palavra por palavra. Essa estratégia é poderosa em discussões, negociações, entrevistas, relacionamentos. É impressionante o quanto as pessoas entregam quando você não se apressa em intervir.
Muitas vezes, o simples ato de ficar em silêncio gera no outro um desconforto tão grande que ele tenta preenchê-lo a qualquer custo. E é nesse desespero que ele revela tudo o que você precisa saber. Mas atenção, essa não é uma técnica de manipulação, e sim de proteção. Quando você aprende a deixar o outro falar mais, você se protege de julgamentos precipitados, de armadilhas verbais, de conversas sem profundidade. Você sai do papel de quem tenta convencer e entra no papel de quem apenas observa o jogo e escolhe com inteligência se vai ou não jogar. Pratique isso com consciência. Em uma conversa, resista à vontade de responder de imediato. Faça pausas longas. Dê espaço. Deixe que o silêncio crie uma tensão sutil. Observe como o outro reage. E aos poucos você verá. Quanto mais você se cala, mais o mundo fala com você e mais você entende tudo o que antes passava despercebido. Escuta ativa. O segredo para dominar qualquer conversa. Você já percebeu que as pessoas mais influentes não são necessariamente as que mais falam, mas as que sabem ouvir com intensidade? A escuta ativa é uma habilidade rara, quase extinta, no mundo atual, mas ela é uma arma poderosa nas mãos de quem deseja liderar, entender e conquistar respeito real. Porque ouvir de verdade é muito mais do que ficar em silêncio enquanto o outro fala. É uma presença atenta, uma leitura profunda, uma conexão silenciosa que transforma qualquer diálogo. Marco Aurélio nos lembra: preste atenção no que diz o outro e, com todo cuidado, procure compreender. Isso é escuta ativa. Não se trata apenas de captar palavras, mas de absorver sentimentos, interpretar intenções, identificar contradições. Quando você escuta com profundidade, você enxerga além da superfície. Você capta o que o outro nem percebe que está revelando. Quem domina essa prática consegue controlar qualquer conversa sem precisar interromper, sem levantar a voz, sem se impor à força. Porque ao escutar com presença total, você gera uma sensação rara, a de ser realmente compreendido. E isso quebra defesas, desfaz resistências, cria pontes. A escuta ativa é o terreno onde se planta influência e se colhe confiança. Outro detalhe poderoso: quando você se entrega à escuta com verdadeira atenção, você percebe exatamente quando falar. E nesse momento, preciso pontual, certeiro, sua fala adquire um impacto muito maior. Não porque você disse muito, mas porque você falou exatamente o necessário, na hora certa, com a força de quem ouviu tudo. É assim que se domina uma conversa. Com precisão, não com excesso. Mais do que técnica, ouvir com presença é um gesto de inteligência emocional. É colocar o foco no outro por um instante para compreender o cenário completo antes de agir. E ao fazer isso, você não apenas conquista mais clareza, mas se diferencia em um mundo onde todos querem ser ouvidos, mas poucos estão dispostos a escutar. Aplique esse princípio ainda hoje. Em sua próxima conversa, reduza sua pressa em responder. Faça silêncio interno. Escute com intenção. Repare nos gestos, no ritmo da fala, nas pausas incômodas. O que não for dito muitas vezes diz ainda mais. E quando chegar a hora de falar, você será ouvido com muito mais atenção, porque sua presença já terá falado antes da sua voz. O silêncio é a assinatura da autoconfiança. Nada revela tanto sobre alguém quanto a forma como essa pessoa lida com o próprio silêncio. Pessoas inseguras têm pressa em preencher todos os espaços com palavras, como se o silêncio fosse uma ameaça à sua relevância. Já quem é verdadeiramente confiante não precisa se explicar o tempo todo. O silêncio se torna parte da sua identidade. Ele transmite uma segurança que dispensa justificativas e impõe respeito sem esforço. Sêneca escreveu: o primeiro sinal de uma mente ordenada é a capacidade de manter-se tranquila. E essa tranquilidade se expressa justamente no silêncio.
firme, sereno e confortável. Você percebe imediatamente quando está diante de alguém que não está tentando se provar, porque essa pessoa não se incomoda com os vazios. Ela sabe que sua presença já comunica tudo o que precisa ser percebido. A autoconfiança não grita, não se apressa, não compete por atenção. Ela se manifesta em pequenos gestos, em olhares firmes, em pausas intencionais. E esse silêncio, longe de parecer ausência, se torna uma presença densa e impactante. É um tipo de força que não precisa de barulho. Ela se sente no ar, na postura, na calma com que essa pessoa se comporta em qualquer ambiente. Quem domina o próprio silêncio mostra ao mundo que não precisa se vender o tempo inteiro. Mostra que está em paz consigo mesmo. E essa paz é magnética porque ela revela uma estabilidade rara, algo que muitos desejam, mas poucos conseguem sustentar. O silêncio seguro não intimida, mas impõe. Ele eleva o nível da conversa, ele sinaliza maturidade. Nos bastidores das relações interpessoais, o silêncio autoconfiante funciona como um filtro natural. Ele atrai quem vibra na mesma frequência e afasta aqueles que se incomodam com a presença firme de quem não precisa se exibir. E isso é libertador. Você deixa de buscar aprovação e começa a viver alinhado com seu valor real, sem alarde, sem ruído, sem desgaste. Se quiser perceber esse efeito com mais clareza, mude sua postura em seus próximos encontros. Evite comentários desnecessários. Reduza os discursos automáticos. Apenas esteja presente, com firmeza e serenidade. Você verá que o silêncio não te apaga. Ele te destaca. E quanto mais confortável você estiver com isso, mais evidente será sua força interior. Fale menos, vibre mais alto. Existe uma frequência silenciosa que emana de quem domina a si mesmo. Não é algo que se vê, mas se sente. É uma presença firme, serena, que comunica valor antes mesmo de qualquer palavra ser dita. E essa vibração vem justamente de quem fala pouco, mas carrega densidade interior. Porque o verdadeiro respeito não se conquista com discursos. Ele é provocado pela energia que você transmite quando está em equilíbrio com quem você é. Epicteto nos alertava: primeiro diga a si mesmo o que você quer ser. Depois, faça o que for necessário. E quando você sabe quem é, o mundo sente isso. Você não precisa se exibir nem se justificar. Sua energia fala por você. A maneira como você entra em um ambiente, como olha nos olhos, como permanece em silêncio com firmeza, tudo isso comunica mais do que palavras poderiam alcançar. Falar menos é uma forma de elevar sua frequência. Quando você para de se desgastar com conversas rasas, com falas que buscam aprovação ou tentam preencher espaços vazios, sua presença se torna mais limpa, mais potente, mais impactante. E as pessoas percebem. Elas notam que há algo diferente em você, uma solidez, uma força invisível que impõe respeito sem imposição. O curioso é que, nesse estado de equilíbrio silencioso, até mesmo suas poucas palavras se tornam mais poderosas. Porque cada frase sua carrega intenção. Não há desperdício, não há pressa, não há vaidade. Só permanece o essencial. E o essencial é o que mais toca. Você deixa de ser mais um ruído no mundo para se tornar um canal claro de influência e autoridade. É nesse ponto que você deixa de ser conduzido pelas circunstâncias e começa a moldá-las com sua presença. Você passa a liderar pelo exemplo silencioso, pelo autocontrole que poucos têm, pela vibração estável que inspira confiança. E quando essa vibração se estabiliza dentro de você, as pessoas não só te ouvem, elas te seguem, te admiram, te respeitam. Experimente essa mudança de postura. Reduza a necessidade de responder tudo. Elimine o hábito de se justificar o tempo inteiro.
Carregue sua presença com mais intenção e menos ruído. Você vai perceber que o respeito não nasce daquilo que você diz, mas daquilo que você representa. E quando isso acontece, sua vida começa a andar em outro nível. O silêncio estratégico. Saber falar é importante, mas saber calar no momento certo é sabedoria pura. O silêncio estratégico é uma das armas mais sutis e eficazes que alguém pode desenvolver. Ele não é a ausência de resposta, é uma escolha consciente sobre o que realmente vale a pena ser dito. E muitas vezes o verdadeiro impacto está justamente naquilo que você decide não verbalizar. Porque maturidade é entender que nem tudo precisa ser explicado, comentado ou defendido. Marco Aurélio dizia: se é possível falar com palavras que sejam justas e úteis, fale. Caso contrário, fique em silêncio. Esse ensinamento carrega uma lição direta. Nem toda verdade precisa ser dita, nem toda opinião precisa ser expressa, nem toda provocação merece resposta. Quando você domina essa arte, você deixa de desperdiçar energia e começa a usá-la de forma inteligente. O silêncio estratégico exige controle interno, exige paciência, exige leitura de cenário, e, principalmente, exige que você saiba qual é sua prioridade em cada situação. Porque muitas vezes o impulso de falar surge apenas do ego, da vaidade, da necessidade de se afirmar. Mas quando você silencia com intenção, você está no comando, e os outros percebem isso imediatamente. É impressionante como o que você escolhe não dizer pode gerar mais respeito do que qualquer discurso bem articulado. O silêncio bem colocado se torna um divisor de águas nas relações. Ele mostra que você não está ali para disputar espaço, mas para ocupar o seu com inteligência. Ele transforma conversas comuns em interações significativas e posiciona você com autoridade, sem precisar levantar a voz. O segredo está em desenvolver esse filtro interno. Aquilo que realmente vale a pena ser dito passa, o que é apenas reação emocional fica. E quanto mais você pratica esse filtro, mais sua comunicação se torna poderosa. Cada fala sua carrega clareza, propósito, profundidade, e cada silêncio seu carrega presença, firmeza e respeito. Não tenha medo de silenciar. Tenha medo de desperdiçar sua energia com o que não transforma. A escolha do que você não diz é uma demonstração de força, não de fraqueza. E quanto mais seletivo você for com suas palavras, mais potente será a sua presença. Porque no fim, o mundo respeita menos quem fala muito e admira profundamente quem sabe o valor do que escolhe calar. Agora você entende por que muitas vezes sua vida não anda. Não é falta de esforço, de inteligência ou de vontade. É excesso de ruído, excesso de palavras, excesso de explicações que não precisavam ser dadas, de respostas que não precisavam ser oferecidas, de diálogos que só drenavam sua energia. A verdade é simples e brutal. Quando você para de falar tudo o tempo todo, sua vida começa a caminhar em silêncio, mas com direção. Você aprendeu aqui que o silêncio não é ausência de voz, é presença elevada. Ele revela autoconfiança, estratégia, poder emocional. Ele protege, impõe, transforma. E quando você aprende a calar com intenção, você começa a impactar sem fazer esforço. Você não briga por respeito, você o atrai. Não grita para ser ouvido, você é ouvido pelo que representa. E isso é liberdade. Então pare e reflita. Quantas vezes você já sabotou a si mesmo por falar demais? Quantas oportunidades foram desperdiçadas por não observar antes de agir? A partir de agora, você tem a chance de virar esse jogo. Cultive o silêncio. Transforme ele em sua assinatura pessoal. Faça dele sua estratégia, sua força, sua linguagem invisível de autoridade. E observe como tudo começa a se alinhar.
Comece pelas pequenas atitudes. Resista à vontade de justificar tudo. Reduza o impulso de explicar quem você é. Observe mais. Fale menos. Entregue presença antes de palavras. Você vai perceber que, ao silenciar por escolha, você começa a ser notado por essência. Isso muda tudo. Nas suas relações, na sua postura, na forma como o mundo responde a você. E se esse conteúdo tocou você de alguma forma, chegou a hora de fazer a sua parte. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa calar. Para evoluir, e comente aqui abaixo a seguinte frase: eu ficarei calado. E claro, se inscreva no canal. Aqui, a cada vídeo, você vai aprender como construir respeito, presença e liberdade, sem barulho. No comentário fixado tem um conteúdo exclusivo que vai aprofundar ainda mais esse tema. Não deixe passar. Lembre-se, sempre, enquanto o mundo grita, os sábios silenciam. E é no silêncio que a verdadeira grandeza começa.